pessoal entrando. Vamos lá aqui. O dia de Bispo, Bambam Bueno, Bonfim, Pati, Jorge, Larissa, Henrique, Juninho, Sandro, pessoal chegando aqui, Rodrigo, a fera aí, ó. Gazira, já vamos falar aqui, tô só dando um alô pro pessoal. Vamos lá. Aqui, ó. Ah, que legal quem tá aqui, cara, show de bola. Ah, puta, que bacana. Manda um abraço pro Mas, viu, Grace? Muito legal. A Grace conheci ela junto com o Mas, com o marido dela, lá na Grécia, o ano passado. Foi fantástico. E, pô, trocamos muita experiência. Vamos voltar assim, daqui a pouco eu vou passar tudo isso, a gente vai se encontrar aí. Bom demais, olha que legal, muito bacana, né? Tá servindo para, inclusive, encontrar os amigos aqui, né? Carlos, pessoal da Premia Pão, Josi, Jonatas, Igor, todo mundo. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos aqui botar o dedo no coraçãozinho aqui para ficar mais relevante ainda. Vou pedir para vocês isso. Afinal, vocês estão aqui, vamos chamar as outras pessoas também. A setinha aqui embaixo, ó. Setinha, sei lá, aviãozinho, né? Como é que cada um chama de um jeito. Também chamar os parceiros, marcar aqui quem quer participar dessa nossa live. Vai ser muito, muito legal. Quem está acompanhando está vendo aí, né? A gente está fazendo toda uma seleção aqui. A gente vai disponibilizar as lives também depois, tá? E eu tô tentando chamar aqui especialistas de cada área, cada um na correria, né? O Gaziri também não é diferente. Então, vamos compartilhar isso, vamos chamar o máximo de pessoas. Vamos ver se a gente bate o recorde hoje aí, né? A gente já conseguiu colocar nesse mesmo horário 300 pessoas ao mesmo tempo, passou mais de 4.000, mas o pico de 300 pessoas. E aí vai depender muito de vocês aí clicar no coração e chamar outras pessoas aqui embaixo, marcar os seus amigos. Vai ser um assunto que provavelmente no Brasil, não sei se tem alguém aí com mais conhecimento, mais estudos, mais horas dedicadas, mais cruzamento de dados, né, de casos, do que o Luiz Gaziri. E o Gaziri tem um negócio que complementa, que deixa ainda essa live mais especial. O Gaziri conhece muito a vida dele baseado em vendas. Inclusive, para quem não conhece o Gaziri, ele vai fazer uma apresentação rápida, mas o Gaziri, além da ciência da felicidade, que esse livro aqui que está fazendo um boom no mercado. Ó, o pessoal já está aqui, ó. Ó, a Francine falou, eu amo o livro, né? É uma obra-prima, e é mesmo, né? Só você ver quem está citando, inclusive utilizando, nós estamos falando aí de responsáveis por grandes universidades no mundo, nos Estados Unidos. E para isso, pô, para essas pessoas assinarem embaixo aí, realmente tem que ser bacana. Tem a Ciência das Vendas, que é outro livro fantástico. Tem gente aqui que já acompanha, tá vendo? Ó? Já acompanha você. Então, assim, o Gaziri, ele tem essas duas vertentes. Ele tem a Ciência da Felicidade, que é uma obra-prima, e a outra, que é a incrível Ciência das Vendas. E ele sabe muito. Então, por isso que eu resolvi trazer ele aqui. É uma oportunidade raríssima que você vai ter aqui de passar uma hora também fazendo perguntas. Anotei algumas, mas eu vou lembrar. Depois eu vou bloquear um pouquinho depois das perguntas, né? E depois vou liberar para o pessoal. Gaziri, obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo. Estamos fazendo isso juntos. Tem muita coisa que a gente já está também desenhando. Queria agradecer que você fizesse uma rápida introdução aí para quem não te conhece. Muito bem, Thiago. Eu que agradeço aí pela tua disponibilidade, né, em estar junto com a gente espalhando coisas boas no momento, né, um pouco diferente aí que a gente está vivendo agora. Para aqueles que não me conhecem, eu sou autor, né, como o Thiago falou, tenho 2 livros, A Ciência da Felicidade e O Incrível Ciência das Vendas. Meu terceiro livro, chamado 7 Princípios da Felicidade, era para sair agora em abril, né, mas com toda essa questão também vai ser adiado o lançamento. Eu sou professor, né, na FAI Business School, sou professor na PUC do Paraná, sou professor no ISAE FGV, sou professor e sou coordenador do curso de Psicologia Positiva na Febracis, na Faculdade Febracis, e dou treinamentos, dou palestras, dou consultorias para diversas empresas. Então, resumindo, essa é a minha atuação aí, Thiago. Legal, Gaziri, obrigado mais uma vez. O pessoal ansioso pelo terceiro, vale muito a pena. Então, marca aí, porque é uma live, muita gente está fazendo muita coisa bacana, muita coisa mesmo, muita gente competente trazendo, mas essa tem uma especificidade grande, que é a questão da felicidade, né, Gaziri? Que tá difícil, eu não sei, o pessoal se quiser comentar aqui, né? Tá desafiador, como em raríssimas vezes, né? Buscar isso, ou
ou compreender, ou naturalmente, né, a situação leva para um outro lado, não sei se é o oposto, a gente vai discutir isso, mas que leva para um outro lado da felicidade, Sim. que essa incerteza são as doenças, quer dizer, é um lado, a questão da saúde, né, a parte básica aí dessas felicidade, da parte da felicidade, inclusive quero discutir contigo a base da pirâmide de Maslow. Vocês vão fritar, gente, escuta o que eu estou falando. O Gaziri me provoca cada 2 páginas que eu leio dos livros dele, eu fecho, eu ligo para ele, eu mando mensagem, eu fico atrapalhando o Gaziri, porque frita a cabeça e é isso que a gente vai fazer nesse nosso bate-papo aqui, tá? Então, assim, nós estamos num momento muito desafiador. Aqui também eu falei para o pessoal, eu abri o jogo, abri o coração aqui dos desafios que a gente tem também. Quem me acompanhou, quem não sabe, eu falei, né, entre eventos que foram deixados mais para frente, Gaziri, e os investimentos da outra empresa de investimento que eu tenho, nós estamos falando de uma perda em menos de um mês na casa de quase R$1 milhão. Então, assim, é muito dinheiro para qualquer pessoa, para mim. Então, assim, nós estamos... eu coloquei isso, abri o jogo para as pessoas, para elas verem também, porque, inclusive, tem... incrível, né? Como tem as pessoas, gente falando, né? É fácil para você falar. Gente, tudo que vocês estão vivendo, acho que pela primeira vez, do topo ao fundo, todo mundo está passando por grandes desafios. E a gente também, e a gente está repensando, mesmo assim, mesmo desafios, estou tentando trazer de alguma maneira alguma reflexão, pensamento. E essa é uma parte muito importante, de buscar isso. Né? Em qualquer situação, existe um momento de olhar a famosa metade do copo vazio como do copo cheio. E o que nos resta fazer é o que está na nossa mão. O que está na nossa mão? Buscar um pouco desse momento de felicidade ou, de alguma maneira, tentar bloquear isso. E para isso eu tenho algumas perguntas, tá? Então, quem não conhece... Ô, Gaziri, só para falar, porque no seu site tem um acesso para os 2 livros seus, né? Só para... No site tem o link, né, para a compra dos 2, e no meu site também tem um e-book, né, gratuito lá, onde a gente faz uma introdução sobre a ciência da felicidade, que é legal para o pessoal conhecer, né, essa abordagem científica da felicidade, como que os cientistas estudam, por que é importante ser feliz, né, Tiago? Então lá a gente tem acesso a diversas coisas. Então vamos aí, mande sua pergunta, né, vai ser uma alegria para mim te responder e te ajudar nesse momento aí mais complicado. Algumas pessoas, só para tirar aqui algumas dúvidas rapidamente, de novo, algumas pessoas com desafios maiores que outras, vendas presenciais, os nossos eventos presenciais, todos foram repassados. A gente teve um cancelamento só, que vai voltar, porque, enfim, esse evento já foi cancelado 2 vezes, e todas as outras estão sendo colocadas para frente, mas vão acontecer esses eventos, só que hoje também não tem. Então, o que fazer? Bom, o lado físico, se for só físico, a gente tem o desafio, não tem como. Inclusive, alguns por lei, né, Gazeli? Inclusive, por lei, o acesso não pode acontecer. Então, buscar outras alternativas. Já falamos em outras lives aqui, né? Repensar a carteira, entrar em contato através do digital, né? Utilizar ferramentas agora, como, por exemplo, um CRM para organizar. Coisas que é possível. De novo, aquele quadrante, né? O que acontece com a gente e como a gente reage a ele, né? O único que a gente pode atuar é aquilo que acontece direito e a gente tem como fazer isso. Então, de resto, meu amigo, não foque para lá. Ainda que, Tiago, mas isso atrapalha, sem dúvida, mas não adianta colocar energia e desenho para lá. Todas as vendas caíram, todas, né? Inclusive, as de supermercado estão vendendo bem, mas, inclusive, muita gente está deixando de fazer compras com mais frequência, segurando algumas coisas. Então, inclusive, coisas que estão vendendo muito diminuíram também as suas atividades, né? Mas vamos lá as perguntas, tá? Vamos começar aqui, Gazeli, afinal tem muita dúvida. Isso aqui é uma, né? Esse daqui e o censo das vendas, então a gente não vai entrar muito das vendas, a gente vai entrar em outra oportunidade. Quem está entrando agora não sabe, vamos falar sobre a ciência da felicidade, principalmente nesses momentos tão desafiadores, tá? Bom, vamos lá, Gazeli. Uma coisa que muita gente confunde ou, enfim, ou defende, né? Qual a diferença e se existe, entre ser positivo e pensar positivo? Bora lá. Muito bem. Ser uma pessoa positiva, Tiago, é ser uma pessoa que vive muitas emoções positivas. Ser alguém positivo é alguém que impõe na sua vida, no seu dia a dia. Pensar positivo, por um outro lado, é a crença que nós temos de que as coisas vão acontecer ou tem uma probabilidade maior de acontecer se a gente mentalizar essas coisas, se a gente escrever num caderninho, né? Só que o que acontece, Tiago, que é surpreendente para muita gente, é que pensar positivo diminui as tuas chances de atingir o objetivo.
É isso mesmo que você está escutando. Quanto mais positivo você pensa, menor é a chance de você atingir seus objetivos. Então, olha que coisa curiosa. Mas como assim, Gazini? Vamos lá. Isso não é o que todo mundo sempre fala? Como é que funciona isso? Sem dúvida. Aliás, né, o corredor lá de livros de autoajuda não ia sobreviver se não fosse por causa desse pensamento que a gente tem, né? Muitos. Então, o que é interessante para vocês saberem, pessoal, quando eu li pela primeira vez esse estudo também, para mim, me chocou demais, né? Me chocou tanto que eu, inclusive, fui até Nova York para conversar com essa cientista que estuda qual é o efeito do pensamento positivo. Ela estuda isso há mais de 20 anos. Ela é professora da New York University, o nome dela é Gabrielle Oettingen. E o que ela descobriu, né, para resumir de uma forma bem simples para as pessoas, vou falar um experimento que ela fez com estudantes do último ano da Universidade de Hamburgo, onde ela também é professora. Ela perguntou para um grupo de universitários, né, do último ano com qual frequência eles pensavam positivo em encontrar um emprego logo depois que saíssem da faculdade, quanto eles mentalizavam que eles iam conseguir alcançar o emprego, iam conseguir iniciar uma vida profissional, né? E ela mediu, então, com uma escala de 0 a 10, quão positivo esses alunos pensavam. 2 anos depois, ela entrou em contato com todos os alunos para descobrir quais deles estavam empregados e quais deles não estavam empregados. E, para surpresa dela, o que aconteceu foi o seguinte: aqueles que mais pensavam positivo, mais fantasiavam em ter encontrado um emprego, eram os que tinham menos chance de estarem empregados. Olha que coisa maluca. E aí, ela começou a investigar mais profundamente o que acontece com a gente quando a gente pensa positivo. Então, olha o que acontece. Isso eu vou resumir para vocês em alguns minutos, mas isso é mais de 20 anos de pesquisa científica com publicação nos journals mais importantes do mundo. Ela descobriu que logo depois que a gente pensa positivo, existe prazer, existe ativação de uma parte do nosso cérebro chamada núcleus accumbens, que é a parte de prazer do nosso cérebro. Ou seja, pensar positivo é gostoso, é uma delícia para o nosso cérebro. Logo depois de pensar positivo, o nosso cérebro começa a entender que a gente já atingiu aquele objetivo. A gente já atingiu aquele objetivo. E aí o que acontece é que a gente tem um sentimento de relaxamento logo depois de pensar positivo. Meu cérebro, tem prazer. Em segundo lugar, ele entende que eu já atingi aquele objetivo e porque ele entende que eu já atingi, ele relaxa. E como que os cientistas sabem que logo depois de pensar positivo eu relaxo? Quando eles vão fazer as pessoas pensarem positivo e eles medem a pressão sistólica do coração dessas pessoas. Pressão sistólica é a força que o coração tem que fazer para bombar sangue para o teu organismo, tá? Existe uma relação direta que os cientistas sabem entre pressão sistólica e motivação. Quanto maior minha pressão sistólica, mais motivado eu estou, mais coisas eu quero fazer. Quanto menor minha pressão sistólica, mais relaxado eu estou, menos coisas eu quero fazer. Então, o que a Gabrielle Oettingen descobriu é que logo depois de pensar positivo, a nossa pressão sistólica diminui e a nossa motivação cai. Então, eu não ajo em direção aos meus objetivos logo depois de pensar positivo. E não é por acaso que esses estudantes que ela estudou lá do último ano da Universidade de Hamburgo, aqueles que mais pensavam positivo eram os que menos tinham mandado currículo. Veja só, Thiago, não é? Cara, para você conseguir um emprego, o que você tem que fazer? Mandar currículo. Aquele que fantasiava em conseguir um emprego era o que menos mandava currículo, ou seja, ele perdeu a motivação dele. Ele não agiu em direção ao objetivo dele. Então, por isso que ser positivo é uma coisa espetacular. Ser positivo, só para a gente ter uma noção do que acontece quando você está feliz. O teu cérebro funciona melhor, parte do teu cérebro chamada córtex pré-frontal, que é a parte responsável por resolução de problemas complexos, por tomada de decisão, por criatividade, argumentação. Quando você está feliz, existe a liberação de ocitocina, que é o hormônio da felicidade, e a ocitocina aumenta a atividade do córtex pré-frontal. Ou seja, teu cérebro funciona melhor quando você está feliz. Vendedor feliz, Thiago, vende de 37% a 88% a mais. Quem é feliz tem um sistema imunológico melhor, tem menos probabilidade de ter doenças, né? Nós estamos passando por uma fase justamente complicada, né? Quem é feliz tem menos chance de ter doenças que são normais, gripe, etc. Quem é feliz tem menos chance de ter AVC, diabetes, Alzheimer, doença cardíaca, diabetes, obesidade.
quem é feliz vive mais, em média 10 anos a mais. Então vejam só quanta coisa importante que felicidade traz. Então, ser positivo é alguém que tem uma vida feliz. Pensar positivo é a ilusão de que eu vou conseguir atingir meus objetivos sem esforço. Então, repete essa parte para a gente, a diferença, Gazini, por favor. Ser alguém positivo é ser uma pessoa que constrói muitos momentos positivos durante o seu dia a dia, que sabe exatamente qual que é o caminho da minha felicidade. Legal? Pensar positivo é a ilusão de que eu vou alcançar qualquer objetivo da minha vida sem esforço, só com o poder do meu pensamento, só anotando num caderninho o que eu quero, né? Só que para atingir o objetivo, o que a gente precisa? De motivação, a gente precisa agir em direção. Então, por incrível que pareça, Thiago, a Gabriel ontem descobriu que pensar negativo é o caminho que leva a gente a atingir nossos objetivos. Veja que coisa doida. Verdade, é isso que eu ia perguntar. Então eu não posso pensar positivo? Ó, passamos aqui, ó. Galera, obrigado. Passamos o nosso recorde aí. Sensacional. Vamos provocar. E depois provoca e depois a gente vai dar uma explicação muito sensacional, inclusive é o que nós realmente construímos a metodologia nossa de controle de objeção. Mas fiquem tranquilos, gente. Se provoquem, xinguem aqui, fica à vontade, tá liberado. Pode mandar pra puta que pariu, pode falar, eu não acredito, você não. Fica à vontade. Esse aqui é uma sessão do descarrego também, e a gente já vai para. Essa é a atenção de hoje. Olha só. Isso não significa que você não deve pensar positivo e muito menos largar seus sonhos, tá? Isso significa que você deve pensar positivo, mas você também deve pensar negativo. E foi assim que a Gabrielle Oettingen descobriu, né, que aquelas pessoas que têm um equilíbrio maior entre pensar positivo e pensar negativo são aquelas que conseguem alcançar o seu objetivo com mais facilidade. Então, veja só, ela chama isso de contraste mental. E ela vem estudando isso também há mais de 20 anos, né? Como pensar positivo e pensar negativo aumenta as chances das pessoas atingirem o objetivo. Ô, Gazini, você tem, não tem, deixa eu só tirar uma, até para complementar, se eu não me engano, eu não me lembro em qual parte que é, eu até selecionei, você falou isso, né? Sobre a questão de... tem vários testes sobre isso, né? As pessoas, os que ficavam pensando os que podiam e os que ficavam se questionando que não era possível para provocar. Não é isso? Por favor. Isso. Desculpa, eu só estou complementando porque você falou, cara, fala disso aí. Sem dúvida nenhuma. Então, existem estudos, né, que fazem, por exemplo, as pessoas realizarem uma tarefa, né, e elas têm que, antes de realizar uma tarefa, pensar positivo, né? Ou escrever palavras lá que são mais positivas, né? Outras, ao invés de realizarem essas coisas, né? Escreverem frases positivas, elas têm que se questionar, né? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? E aquelas que se questionam, né? Que perguntam, cara, será que eu vou conseguir fazer essa coisa? Elas têm uma performance melhor na tarefa. Então, isso casa justamente com o estudo da Gabrielle Oettingen. Porque o que ela descobriu é que quando eu penso positivo, né? Cara, qual que é o meu objetivo? Cara, eu quero emagrecer 3 quilos. Legal. Então, esse é meu objetivo, esse é meu sonho, esse é meu pensamento positivo. Legal. Aí você vai escrever o seguinte, né? Qual que é o resultado que você vai ter quando você emagrecer 3 quilos? Cara, vou me sentir mais bonito, vou poder fazer mais exercício físico, vou poder dormir melhor, eu vou me sentir mais disposto. Enfim, existem resultados para conseguir. Logo em seguida, o que você faz é perguntar o que te impede em atingir esse objetivo. Né? Você pensar no obstáculo. Cara, qual que é o meu obstáculo para emagrecer 3 quilos? Cara, meu obstáculo é que, se eu pensar bem profundamente, é que, cara, quando eu saio do meu trabalho, eu saio morrendo de vontade de comer um bolo de chocolate, por exemplo. E no caminho da minha casa tem uma confeitaria. E eu não consigo fazer o trajeto da minha casa e não parar naquela confeitaria para comprar um pedaço de bolo de chocolate. Cara, eu descobri qual que é o obstáculo que eu tenho. E aí eu vou fazer um plano. Então, se eu sair do escritório com vontade de comer um bolo de chocolate, eu vou fazer um caminho diferente para minha casa. Eu não vou passar na frente da confeitaria. E aí, usando essa metodologia que chama-se WOOP, né? WOOP é Wish Outcome Obstacle Plan, ou em português a gente fala que é TROP, né? Desejo, o pensamento positivo, resultado. O que vai acontecer comigo se eu atingir aquele objetivo? Obstáculo,
que me impede de atingir esse objetivo? Coisas que são minhas, né? Que só dependem de mim. E aí sim a gente vai fazer um plano para superar aquele objetivo. Então veja só que não é que o pensamento positivo é ruim. O pensamento positivo desacompanhado do pensamento negativo é o que faz a gente, às vezes, né, não atingir nosso objetivo. Legal. O Gazi, eu adoro provocar, cara. Porque você vai ver a hora que a gente começar a falar da ciência das vendas depois, o nego vai fritar. Eu desativei um pouquinho isso aqui, só porque estava ficando muito no rosto, muita gente pediu para desativar, tá? Mas eu já vou liberar, cair minha caneta aqui. Fica tranquilo, eu vou liberar. E gostei, a hora que eu falei, pode xingar, a galera falou, esse filho da puta, pode xingar. Aqui eu falo que quem se expõe, eu falo que tem duas mães, né? Tem a mãe da casa e a mãe da exposição, que é o cara que chega, filho da puta, pode xingar, essa da mãe é justamente para isso, né? Então fique tranquila, cara. Até porque eu aprendi, cara, e presta atenção no que eu vou falar agora, gente, vocês que estão aqui, presta atenção nisso aqui, que eu acho que isso foi a coisa que mais mudou minha vida, Gazini, que eu vou falar agora. Eu não sei se é um exercício, se é uma ferramenta, presta atenção aqui. De você, eu sou um cara muito, como a maioria dos vendedores, a flor da pele, né, reativo, e eu consegui, através de treinamentos, tudo, controlar isso, entender que ao escutar alguma coisa diferente do que aquilo é normal para você, e isso, cara, quem conhece um pouco da minha história, eu sou um cara, eu sempre gostei muito, pratiquei arte marcial a vida inteira, né, eu gosto muito disso, e sempre fui muito agressivo, em relação, inclusive, a agressividade mesmo, né? Quem nunca aqui brigou na rua antigamente, né? E eu dei muito trabalho com relação a isso. E essa mudança de estudar, eu acho que isso que é legal, eu evoluí como pessoa, isso transformou minha vida. Eu escutava coisas contra a minha ideia do que eu acreditava e automaticamente, esse cara tá mentindo, esse cara é um idiota, esse cara não sabe. Era impressionante como eu fazia isso. Ao mudar isso mudou a minha vida, em termos de conhecimento, e quem fez muito com isso foi o Raul Candeloro. Né? Foi o nosso geral. Ele começou a provocar e trazer isso à tona. E aí eu falei, cara, pera um pouquinho, existe um porquê. Quando eu fui estudar um pouco disso, foi quando a gente começou a criar a metodologia de controle de objeção. Quando eu conversei com você algum tempo atrás, juntou isso que a gente já sabia com a ciência. Por que quando a gente escuta... olha só, gente, aqui eu estou falando... Eu estou abrindo a caixa preta do modelo de controle de objeção, que para mim é a nossa maior especialidade. Por quê? Como é que a gente cria uma metodologia de controle de objeção, mas você tem que entender por trás. Então, a primeira coisa uma objeção é isso, é quando um cliente escuta alguma coisa que ele não está. Porque se ele concordar com você, vendedor, ele compra, não tem objeção. Então, por que os clientes não compram? Ou por que mesmo você falando tão bem do seu produto, demonstrando que é tão diferente e bom, por que eles não compram, né, Gazili? E aí eu fui entender que isso, na verdade, não é venda. Que, na verdade, venda é uma relação entre seres humanos. Isso. Então, entender de ser humano vem naturalmente a venda. Por que quando a gente escuta alguma coisa que não é aquilo que a gente acredita, por que é tão difícil a gente aceitar? Você vê que muita gente xingando e papapá. Essa é uma reação natural. E xingar afasta de você repensar o que você já faz. Não estou falando para você mudar, mas repensa. Sempre tem alguém. E não estou falando que o Gazili está certo ou não precisa se acreditar. Eu estou trazendo aqui, ele baseou os estudos dele, como tem gente baseada em outros estudos. É só repensar. O que eu faço hoje? Será que tem alguém que conhece um pouco mais? Será que essa provocação vale a pena? Gazili, por que então, quando a gente escuta alguma coisa que não é aquilo que a gente acredita, ou enfim, a gente tem tanta dificuldade? Explica para a gente isso cientificamente. Olha que coisa legal. E depois, né? Eu vou falar como que isso encaixa no contorno, por favor. Fenomenal. Ó. O entendimento do porquê que dói quando a gente escuta uma coisa que é contrária àquilo que a gente acredita, ela é o que vai fazer você crescer. Ela é o que vai fazer você pensar de uma forma diferente, ser inovador, estar aberto a coisas novas. Mas o que acontece, Thiago? Em primeiro lugar, existem várias razões pelas quais é difícil para a gente escutar uma coisa que é contrária àquilo que a gente acredita e acreditar. Tá? E por isso que é tão difícil mudar, é isso, Gazili? É extremamente difícil se você não tiver consciência do que acontece com você. Então, olha só. Toda vez, né, que a gente escuta algo contrário àquilo que a gente acredita, dói. Existe a ativação de uma área do nosso cérebro chamada de amígdala, que é a parte do cérebro que processa ameaça, que processa
estresse, né, existe a ativação do hipotálamo também, que é outra parte do cérebro que processa estresse, ameaça e etc. Uma das funções principais do nosso cérebro, que a gente evoluiu, que a gente herdou, né, dos nossos ancestrais, é a seguinte: o nosso cérebro é moldado para economizar energia. Tá? O ser humano, nossos ancestrais lá na selva, eles não podiam gastar energia desnecessariamente, porque de uma hora para outra eu posso ter que sair correndo de um predador, pode acontecer alguma ameaça. Então, nosso cérebro é moldado pela evolução para não gastar energia desnecessária. Legal? Esse processo chama-se interocepção. Coisas da ciência. Veja só que coisa interessante. Pensar de novo sobre algo que eu já tenho opinião formada é, para o meu cérebro, um gasto desnecessário de energia. E porque teu cérebro não quer gastar essa energia, fala, cara, como assim? Pensar positivo, então leva a pior resultado? O teu cérebro não vai se esforçar para pensar diferente. E aí ele vai entrar num processo chamado de confabulação. O teu cérebro vai inventar tudo que é tipo de justificativa para fazer o teu mundo continuar sendo igual. Para o teu cérebro não gastar energia desnecessária. E daí o que ele vai fazer? Confabular. Ele vai falar o seguinte, cara, essa coisa nova não funciona. O que eu acredito é que é legal. Eu posso te apresentar qualquer pesquisa científica da Harvard, da Stanford, publicada nos maiores jornais científicos. Se você não quiser acreditar, você pode ter certeza absoluta que o teu cérebro vai achar uma justificativa para falar que a Harvard está errada e que você está certo. Né? Então, essa questão acontece, né? O nosso cérebro vai falar, mas o estudo americano não se aplica no Brasil. Ah, mas lá na minha empresa é diferente. Ah, mas eu faço de outro jeito já há 30 anos. A minha região, meus clientes, tudo, meu cliente é diferente. Aqui não funciona. Então, o que acontece, Thiago, é que o nosso cérebro vai se esforçar para o nosso mundo continuar sendo igual. Aquilo que é novo, eu vou lá e descarto. Né? Mesmo que essa coisa nova me faça crescer, me traga coisas espetaculares, faça eu vender mais, ser mais feliz, mas se é diferente daquilo que eu penso, eu vou lá e o meu cérebro é especialista em arrumar uma desculpa para o meu mundo ficar igual. E aí a gente fala lá, né? Pergunta para qualquer executivo, para qualquer vendedor, CEO de empresa, eles falam que o quê? Ah, eu penso fora da caixa. Mas daí você escuta uma coisa que é diferente daquela que você pensa e teu cérebro confabula e você logo descarta aquela coisa nova porque o mundo continua sendo igual. Então, será que a gente pensa fora da caixa mesmo, Thiago? Será que isso é uma coisa natural para o ser humano ou será que pensar fora da caixa é uma coisa muito difícil para todos nós? Né? Então, veja só como essa questão funciona. Isso chama-se, né, no fim das contas, chama-se de viés da confirmação. Quando a gente escuta uma coisa que a gente concorda, aí sim acende a área de prazer do cérebro, núcleos accumbens. É gostoso escutar uma coisa que vai de acordo com aquilo que eu acredito. Por isso que é usado tão fortemente isso, e as pessoas fazem, muitas vezes sem entender, né, o Gazili por trás, isso que é legal. Só que quando você entende o que você está fazendo, porque ninguém modifica aquilo que não controla. Então, quando você não entende, você não controla. Por que as pessoas fazem, por exemplo, elogios para criar rapport? Né? Quem me acompanha sabe, eu tenho um vídeo falando, né, como é que eu consigo, discutindo, negociando de forma dura, quando eu vejo que eu estou perdendo uma negociação, como é que eu consigo inverter o jogo? Né? Fazendo um elogio no meio, pedindo um favor no meio de uma negociação. Né? Muito bom. Então, assim, as pessoas às vezes até fazem naturalmente, elas não percebem. Então, a técnica de rapport passa muito por isso, então? Passa, sem dúvida, né? Porque quando você concorda com o teu cliente está falando e você fala, olha, eu concordo com você, é gostoso para o teu cliente ouvir isso, né? É prazeroso para a gente falar, cara, esse cara aqui pensa do mesmo jeito que eu penso, né? Então, isso cria o quê? Nós, né, como seres sociais, nós somos, a gente teme a rejeição, né? Para o ser humano ser rejeitado é uma coisa horrível. Então, nós temos toda uma série de comportamentos para que a gente não seja rejeitado. Né? A gente é uma espécie social que um precisa do outro para viver. Né? Veja o que está acontecendo com a gente agora. A gente precisa um do outro para a gente continuar como uma espécie. Então, uma das coisas que a gente faz é tentar ser agradável com as pessoas que a gente convive, não diminuir a nossa rejeição, né? E muitas vezes essa necessidade de diminuir a rejeição às vezes faz com que a gente também não queira falar uma verdade para uma pessoa, né? Gazili, isso para a liderança a gente vai tratar, mas você vê como que é a metodologia, né? Por que a gente posta tanto, as pessoas falam, Thiago, incrível como eu aumentei minhas vendas utilizando. Por quê? Porque tem essa ciência por trás.
O controle de objeção, o modelo de controle de objeção nosso, gente, presta atenção. Quem já participou dos meus treinamentos, lembra? Ou quem já comprou o nosso curso de controle de objeção, já deve ter visto o que a gente utiliza na primeira etapa. O compreendo. O compreendo, você não conflita. Porque numa objeção, se eu tentar mudar a opinião dele, que aí o professor Cortella fala, né, a diferença de confronto e conflito, né? Quando eu entro em confronto, eu tô tentando mudar a opinião dele. É óbvio que a gente vai se afastar. Por isso a palavra compreendo logo no início de uma objeção, porque uma objeção é um pensamento positivo. Isso é um pensamento contra o que eu estou apresentando. Porque se fosse a favor, estaria comprando. Ao ter um pensamento contra, se eu ponho outro pensamento contra, a gente vai se distanciar mais. Então, por isso que a primeira palavra que a gente utiliza no controle de objeção é compreendo. Traz ele para próximo. Só que a provocação no controle de objeção, e quem já fez meu curso, quem já participou de palestra de objeção, sabe? Ao trazer a pessoa para o lado, eu consigo fazer essa provocação, que é falar algo contra o que ela está pensando. Porque se eu continuar só no que ela está, e isso muito vendedor acha que o relacionamento vai fazer que ele mude de opinião. Ele pode comprar por dó, mas ele não vai manter a compra com você. Exato. Então, assim, a provocação no momento certo, por isso que entender da ciência, ela justamente faz isso. Ele tira da zona de conforto, ele repensa, porque se você só concordar com a pessoa, ela vai entrando numa zona de conforto de quem está falando objeção, que ele não vai comprar contigo. É muito importante romper. O Jeb Blount, ele fala muito bem da questão de você provocar, por exemplo, quando o cara fala, o seu produto está caro. E ele usa uma metodologia que é de quebrar a linha, que é provocar, que ele fala. E é por isso mesmo que você precisa comprar comigo. Quando você faz isso, né, Gazile? Você faz isso que você está fazendo e que você adora fazer, faz muito bem, que é essa provocação baseada em pesquisa, porque não é provocação boba, como muita gente faz, né? Só dá uma opinião para criar confusão. Não, não. Traz toda uma ciência, uma pesquisa por trás, com renome, não é? Né? Então, entenda que é por isso que o trabalho de controle de objeção nosso é tão prático, acredito que seja o mais prático do mercado, por isso que traz tanto retorno, por isso. Existe a ciência por trás, tá, gente? Então, por isso que eu trouxe o Gazile para cá, porque grande parte do que a gente estruturou também veio desse pensamento do Gazile. O Gazile colaborou muito com a gente, trazendo essa ciência à tona. Então, a metodologia funciona. Você não gosta de mim, não tem importância. Muita gente não gosta. Infelizmente, sou um cara bacana. Quem saiu para tomar um comigo sabe. Sou um cara... Mas você não gosta do que eu falo. Não tem importância. O que a gente não pode discutir em vendas é o que vem depois do risco. O resultado que acontece. E isso a gente posta diariamente, cara. O Gazile está aí trazendo... pensa nas empresas gigantes. O Gazile passa por elas, ou está passando ou já passou, levando resultados absurdos. Então, assim... você pode não concordar. O que a gente não dá para discutir é o resultado que isso é aplicado, gente. E aí é número. Aí número. Tiago, não dá. Vem depois do risco, isso que é do caralho, trabalhar com vendas, né? O Gazile, deixa eu fazer outra pergunta, que aqui tem... Inclusive, nós estamos montando um projeto bem bacana, que nós vamos levar isso tanto de vendas quanto de felicidade, que é o seguinte, tem aqui na página 178 aqui, que é um negócio tudo muito legal, que eu acho que a gente já falou dela. Se você quer falar um pouquinho mais, eu vou abrir a pergunta daqui a pouco, que é sobre o grupo que fica... esse já falamos, né? Até eu adiantei. Que é o grupo que fica questionando a si mesmo se conseguia resolver os anagramas e os que estavam falando que conseguiriam. Acho que falamos disso já aqui, né? Exatamente, né? Questionar a minha capacidade faz com que eu tenha melhor performance lá para frente. Ou seja, pensar negativo. Exatamente. E olha, e aí eu vendo para a minha praticidade, abrir um pouquinho aqui para o pessoal fazer os comentários. Gente, vê se vocês estão gostando, se estão gostando, pode xingar de novo, está liberado. Mas eu vejo essa ciência sobre a questão das... por trás de tudo isso, realmente, né? Você colocar... o que a gente faz? A gente pensa numa ideia. A minha função aqui, gente, presta atenção. A minha função no grupo, com os meus liderados, é pensar, é trazer ideias novas. Pum, pum, pum. E eu tenho isso. Eu fui fazer os meus testes, né? O Vanderlei usa o Human Guide aqui, que eu gosto muito. Então, a gente trouxe à tona. Então, eu sou de começar muita coisa. A minha equipe, eu taco para cima, a minha equipe tem que organizar, né? O que a gente faz? O que eu provoco eles toda hora? Gente, a hora que chega a minha ideia, estressa ela. Não aceita, não. Pensa pro lado positivo, joga para lá, me estressa essa ideia, cara. Porque senão, o pensamento, tudo que vai dar certo, você tenta uma vez, você não pensa nos detalhes.
que já é Uhum. por isso que se conhecer é muito importante. Aí, né? Aí faz uma, duas, três, pô, terceira, quarta ideia que não dá certo. Por quê? Porque não pensou um pouco como fazer. Aí começa a vir o contrário, né, Gadir? Fala, porra, tudo que eu boto a mão, o negócio não vai para frente, né? Exato, exato. É importantíssimo a gente, né, quem é líder, principalmente, saber que a sua ideia nem sempre é melhor e a sua ideia nem sempre está certa. Se você é um líder que só se cerca de gente que pensa igual a você está em apuros, meu amigo. Exatamente. O CEO da Kodak, ele foi até a última falando que, apesar de toda a revolução digital, as pessoas ainda iam querer imprimir fotos, né? O que aconteceu com a empresa, né? Por quê? Porque ele só se cercou de gente que pensava igual a ele. Todo mundo que criticava falou, olha, pessoal, a gente tem que ir para um outro lado. O mercado da fotografia está mudando, né? Todo mundo que pensava de frente dele, ele foi lá e descartou, né? O Gazini, só repete, acho que o pessoal perguntou, o nome da pesquisadora que você comentou sobre esse estudo aqui? Vou escrever aqui, ó. Vou Enquanto escrever vocês... aqui nos comentários, tá? Aí vocês pesquisam. No meu livro tem toda a pesquisa dela detalhada lá, bonitinho, tá? Então vocês vão conseguir ver bem perfeitamente tudo que a Gabrielle Oettingen estuda. Ela tem um livro espetacular chamado Rethinking Positive Thinking, né? Repensando o pensamento positivo, mas infelizmente, como muitas coisas espetaculares, não está disponível em português, tá? Mas eu fiz toda a questão de colocar a pesquisa detalhada. Eu fui até Nova York, fiquei umas 4 horas conversando com ela lá no New York University, então eu tenho esse dever de trazer tudo que existe de mais novo na ciência, traduzindo uma linguagem simples para que você possa aplicar no teu dia a dia. Explicar, essa é uma função animal de um cientista, que é a coisa mais difícil, pegar coisa complexa e trazer. Por isso que eu gosto muito do Clóvis de Barros, ele fala isso, né? Se ele pudesse definir o que ele é. Raul, deixa eu ver o Gaziri. Aqui, ó. Legal. E ele fala, o Raul falou, Raul, eu também acho que você é um explicador, né? O Raul também consegue coisas complexas e trazer, isso é muito legal, tá? Sim. 2 assuntos, qualquer coisa, gente, sabe o que a gente pode fazer rápido? Claro, não fazer outro. A gente pode finalizar, porque a gente tem mais 22 minutos, tem bastante coisa. Mas se faltar um pouquinho, a gente finaliza e abre mais 10 minutos. Tá? A gente vai falar daqui a pouquinho, pode ser, sobre meta, mas antes eu quero fazer uma outra provocação. Vamos lá. Vamos lá, outra provocação, galera. Segura aí na cadeira que eu vou fazer outra. Pô, já que a gente vai pensar positivo ou negativo, vamos sonhar grande e sonhar pequeno, que dá o mesmo trabalho, então sonha grande. É verdade essa história? Não é? Me traz um pouquinho, ou enfim, né? Qual a sua visão do mercado sobre sonhar pequeno, sonhar grande, dar o mesmo trabalho? Veja só, Tiago, essa frase ela se tornou o mantra de muitas pessoas hoje em dia, né? E por mais que o autor da frase ou os autores da frase eles tenham todas as credenciais de serem empresários de extremo sucesso, mesmo gente com sucesso às vezes pode te dar uma dica que é errada e que não tem uma base da ciência, né? Na verdade, eu acho que a expressão, né, o Gazir, é muito cuidado, porque assim, às vezes a expressão de quem sai, para mim, a coisa mais difícil do mundo é a interpretação. Isso. Então, a interpretação. Porque se você pegar o livro Sonho Grande, você vai ver exatamente que existe toda uma atividade por trás que não traduz exatamente. É porque a frase ela é muito vendável. E aí eu estou falando da minha visão. Então, toma cuidado com as headlines, gente. Toma cuidado com as headlines, porque se você ver por trás, vai muito ao encontro do que o Gazir vai explicar agora. Com certeza. Olha só, então eu vou dar o exemplo, como sempre, através de um experimento científico. Tá? Então, a Gabrielle Oettingen ela fez um experimento científico onde ela pediu para um grupo de pessoas pensarem positivo sobre algum objetivo que elas tinham que atingir. Tá? Outras pessoas, um outro grupo, tem que pensar positivo e negativo, né? Aquele contraste mental que eu falei para vocês. E nesse experimento foi interessante, por quê? Porque ela descobriu que aquelas pessoas que pensaram positivo e negativo, muitas delas
não atingirem os seus objetivos também. Ela falou, peraí, será que minha pesquisa está errada então? Será que o contraste mental não é tudo isso? E ela foi investigar mais a fundo todos os dados que ela coletou nesse experimento científico. E aí ela descobriu algo que é fenomenal. Ela descobriu que algumas pessoas, depois de pensar positivo e negativo, não atingiram os objetivos. Por quê? Porque fazendo o contrato mental, elas descobriram que seus objetivos eram impossíveis de alcançar. O sonho era um sonho muito grande, um sonho desconectado da realidade. E quantas pessoas que a gente conhece, né, Tiago, que tem um sonho muito grande e não pensam negativo, e daí gastam dinheiro, sacrificam sua família, sacrificam o tempo dos seus funcionários, colocam metas que são impossíveis dos outros baterem, só que tudo isso por causa de um sonho que nunca vai ser alcançado. Então ela descobriu que o contraste mental é ainda mais fenomenal. Por quê? Porque além dele ajudar a gente a atingir os objetivos, ele também faz com que a gente desista de objetivos que são impossíveis na nossa vida. Então olha que coisa legal. Sonhar grande e sonhar pequeno, em primeiro lugar, não dá o mesmo trabalho. Tá? Para o nosso cérebro é muito mais fácil sempre sonhar grande, pensar positivo. Por quê? Porque dá prazer. O que dói é escutar uma coisa diferente. O que dói é pensar negativo. Então, veja só que diferença. Em outro segundo, pensar grande e pensar pequeno, né, os resultados são diferentes. Quando o meu sonho é muito grande, desconectado da realidade, ele faz com que eu tenha menos chance de atingir ele. Agora, o sonho pequeno ou o sonho médio, ele pelo menos me dá um sentimento de que eu posso alcançar ele. Então, eu fico mais motivado. Eu vou atrás daquele objetivo. Então, veja só como isso aqui tem toda uma questão também, Thiago, quando a gente fala de pensar positivo, pensar negativo, sobre meta, né? Porque o que a gente conhece de empresa que coloca uma meta que é inalcançável é impressionante. Isso está muito atrelado, né? O Everson comentou aqui, pronto, está muito atrelado em relação à meta, aliás, um ótimo comentário aqui do Everson, né, que é fantástico, com relação a isso de meta, né, com sonhar pequeno, por favor. Com certeza. Então, a gente não pode ser inocente de achar que a gente coloca uma meta lá na casa do papel e ninguém nunca atinge, e isso não vai ter consequência nenhuma. Vai ter. E são muito graves, inclusive. Existe um comportamento do ser humano, né, que é estudado pelo Martin Seligman, que é um dos maiores pesquisadores da Universidade da Pensilvânia. Ele estuda um fenômeno chamado desesperança aprendida. Ou seja, passar por muitos momentos de dificuldades seguidas na minha vida faz com que, a partir de um certo momento, eu desista dos meus objetivos. Então, vamos falar de vendas aqui. Você vai lá e coloca uma meta lá na casa do chefe do vendedor. No primeiro mês, ele vai lá, trabalha, não alcança a meta. No segundo mês, você vai lá e faz a mesma coisa. Dessa vez, ele trabalha até mais tarde no escritório, manda e-mail como ele nunca mandou, manda WhatsApp como ele nunca mandou, não bate a meta dele de novo. No terceiro mês, você faz coisa, coloca uma meta lá, porque sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo trabalho, né? E aí você coloca uma meta lá em cima para o vendedor de novo. Ele trabalha, sacrifica o final de semana, fica até 9 horas da noite no escritório, não bate a meta de novo. O que acontece no quarto mês? Ele começa a entender que não importa o esforço que ele coloque, não importa quantos e-mails ele manda, o WhatsApp, ligação, visita, ele não vai alcançar a meta. O que ele faz? Desiste. Isso é o que a gente vê em várias empresas hoje em dia. Meta, você que é gestor, é feita para bater. Tem que bater. Não é que a meta tem que ser fácil. A meta tem que ser de dificuldade moderada. Legal? Mas a meta é feita para bater, porque não bater a meta é destruidor para a nossa performance. Inclusive, uma das coisas que a gente vai tratar, né, Gazile, é com relação a isso. A gente vai ter bastante novidade nos próximos dias, quem está acompanhando a gente, sobre soluções para os principais desafios de venda. A gente vai ter desde quem, às vezes, né, está com desafios pequenos até desafios maiores. A gente vai ter bastante coisa com relação a isso. Eu inclusive, vou fazer algumas provocações, trazer durante essa semana algumas ferramentas sobre como montar metas, tá? Então, a gente vai divulgar aqui no Instagram, a gente vai fazer um grupo especial, que é o grupo da comunidade Orgulho Ser Vendedor, e muita coisa a gente vai colocar lá. Eu acho interessante, porque como hoje no Instagram tem tudo quanto é informação e tal, as pessoas elas ficam perdidas, Gazile. Então, lá no centro eu busco. Então, a gente vai criar uma comunidade gratuita, tá? Para levar informações específicas. Então, assim, porque aqui no Instagram o pessoal está buscando um monte de coisa. Quando a gente cria um grupo específico, o cara só está buscando sobre informação daquilo lá. Então, a gente vai criar uma com vários com vídeos, vou colocar vídeos exclusivos para aquele grupo, mas eu vou divulgar tudo isso aqui e o Gazile vai estar com a gente nessa jornada também, né, Gazile? A gente já está conversando aí.
A gente vai Sim, estar sim. nessa jornada bem interessante para cá. Deixa eu liberar um pouquinho aqui de pergunta, Gazi, no final. Eu sempre gosto de fazer, a gente tem várias, mas eu gosto de lembrar que tem muita gente, né, falando que faz isso com empresa, enfim, né, a Joaninha aqui, pobreza e riqueza são filhos de pensamento. Exatamente, né? E principalmente entender sobre eles. Gente, quando você começa a entrar nesse mundo da provocação, buscar coisas, deixa eu ver coisas que me aprofundar sobre alguns assuntos. A verdade é essa, né? A questão da internet, ela trouxe, ela é uma maravilha, mas ela, em contrapartida, deixou o nosso pensamento muito raso, né? Exato. Por quê? Porque os peixes ficam tudo aqui em cima. Então você joga, você busca, você não precisa jogar lá, né? Provocar, esperar 2 horas para, né, ver o peixe, buscar aonde que busca. Não, você joga e busca. Então isso se tornou muito raso, né? Naturalmente, a gente sente, eu sinto isso, porque hoje você não precisa mais guardar as coisas, né? Uhum. Hoje, então, qualquer coisa você busca e pega lá. Então, quando você vai aprofundar num assunto, existe, inclusive, o Gazir, não sei se você lembra qual que é o nome, ou se alguém lembrar, por favor, escreve aqui. Existe um nome científico para isso, que é da síndrome desse pensamento raso, ou das pessoas acharem que sabe de tudo. Uhum. Não sei se... Para o ser humano, assim, existe uma força muito grande, né, da gente sempre estar certo, né? E esse viés da confirmação é o que faz, né, a gente, às vezes, ficar lá na nossa zona de conforto, né? Por quê? Porque quando eu tenho um pensamento, né, e eu quero provar para mim mesmo que eu estou certo, eu escolho conversar com uma pessoa que pensa igual a mim. Então, para quê? Para eu confirmar, não, realmente eu estou certo, tal, tá tudo beleza, né? Eu evito conversar com uma pessoa que tem um ponto de vista diferente do meu, né? Então, existem muitas coisas no nosso comportamento, no nosso dia a dia, que vão levar a gente para uma de conforto, né? Essa busca da confirmação daquilo que a gente já conhece. Inclusive, né, nossa ferramenta de busca na internet, quais são os resultados que ela vai dar em primeiro lugar para você? Porque ela conhece todo o teu histórico da navegação, quando você vai pesquisar alguma coisa, né? O governo de direita ou de esquerda é melhor, ovo faz bem ou faz mal para a saúde. De acordo com tudo aquilo que você já pesquisou lá atrás, a ferramenta de busca vai te entregar em primeiro lugar aquela opinião que confirma o seu pensamento. Então, veja só. Exatamente. Bem lembrado, Gazi. Inclusive, eu tenho um estudo aqui sobre a questão da educação, porque o extremismo, né? Por que a polaridade está tão grande? Justamente por isso, porque você, além de ser muito atrativo para o cérebro, genialmente, né? A internet faz isso. Então, ela coloca as informações. Caramba, viu? Tá vendo? Né? Parece que todo mundo pensa igual. Viu como eu tenho razão? Exato. Isso é um veneno imenso, né? Isso é um veneno imenso que a internet, eu falo internet, né? Como tudo antagônico, né? Mas ela ajudou, mas deu voz a muito imbecil. Muito. Que por exemplo, o peso da palavra dele é tão forte ou mais sobre um assunto que ele não ganhou. Ele não ganhou a credibilidade para falar, ele não ganhou o direito de falar aquilo do que um estudioso, por exemplo, que dá 10, 20 anos naquilo, tem o mesmo peso. Então, esse é o lado ruim da internet, mas é o que você, muito bem lembrado, Gazili. A internet hoje nos faz parecer que a gente tem razão, que a gente é muito inteligente sobre isso. Por isso a polaridade. Então, quando alguém fala uma opinião diferente, a pessoa, mano, você não está vendo tudo quanto é lugar escrito, que é tudo quanto é lugar para você, né? E o remarketing é justamente isso, o remarketing, né? Cliquei no fogão, aquilo vai te perseguir pro resto da vida, aquele Sem fogão. dúvida. Então, gente, de novo, é mais ciência do que você é um ser iluminado e Deus só deu inteligência para você, né? E só porque você tem a razão. Então, de novo, Cuidado, né? Cuidado. O Everson colocou que é o FOMO, é isso mesmo, Everson, né? Que é o Fear Missing Out, né? Exatamente esse sentimento, Everson. Muito obrigado. Exato. O FOMO é uma das questões, né, que levam a gente a, muitas vezes, ter comportamentos que são inadequados, né? Desculpa, mas o Renato, desculpa te cortar, o Renato falou aqui, eu não concordo com o que está sendo dito, sou um idiota. Não, provavelmente a gente seja, Renato. O que eu tô querendo colocar, de verdade, não o que eu estou querendo é assim, é que a minha função e a missão do Gaziri
por isso que eu falo, eu exijo que as pessoas, exijo não, eu oriento que as pessoas estudem, porque isso transformou a minha vida, e o conhecimento, para mim, é a única maneira concreta, com solidez, que você pode modificar uma pessoa, um grupo, uma família, uma comunidade, inclusive até é questionável, mas enfim, tirando a questão do coronavírus, enfim, grande parte do que a gente vivenciava no Brasil é por falta de conhecimento e educação, né? Então, assim, isso transformou minha vida e eu vejo transformar a vida das pessoas à volta. Então, a minha função do Gazir é estudar, pesquisar sobre isso. Então, a gente, inclusive, tem mais, eu falo assim, a gente tem mais cartas. O Raul cita um autor que eu não me lembro, que fala, né? O cara fala, eu tenho vários pincéis com várias cores. Então, quando a gente tem mais cores com pincéis, provavelmente o nosso quadro tem mais possibilidade de ficar bonito. Então, o que a gente está trazendo à tona? Eu não estou pedindo para vocês acreditar em mim, eu sempre falo isso. A gente só está trazendo informações com base em ciência. Você pode trazer as suas e não tem nenhum problema, e eu vou adorar. Eu vou adorar ser questionado. O Gaziri não tem dúvida que o Gaziri é um cientista de natureza, né, e profissão. Mas, de verdade, a sua pergunta foi muito legal, o Renato. Se você não concordar, não tem. Eu só oriento que, caso você não concorde com algo, não só nosso, em qualquer área e qualquer segmento, minha orientação, não só para o Renato, para todos. Busca outras fontes e toma cuidado com a rasa, porque é o que a gente acabou de falar. A gente pesquisa o negócio baseado naquilo, a gente automaticamente clica no que é mais confortável para a gente e a gente acaba escutando e recebendo informação só sobre algo que a gente pensa. Só oriento a todos, então, né, Gaziri? Procura outros livros, busca outras informações, aprofunde um pouco mais, sai da primeira página do Google, né? Só se permita ser provocado. De resto, vai continuar. Sem dúvida. Olha só, Renato, na verdade, você se torna um idiota no momento que você não escuta uma coisa que é contrária àquilo que você pensa. Lembra que teu cérebro vai resistir para você escutar uma coisa nova, né? Lembra uma coisa, o que você conhece hoje, né, não é a verdade absoluta. Então, muitas vezes, se você for pesquisar, se abrir, você vai deixar de ser um idiota. Eu não estou falando que você é, porque você não é, não. Tá? Não é. Eu não estaria aqui também. Não é, não. Tá? Escute coisas contrárias ao que você está falando. Veja que durante a minha carreira eu estudo ciência há quase 20 anos e o que eu posso falar para você é o seguinte: quando eu li pela primeira vez, por exemplo, e olha que eu sou da área de vendas e era executivo da área de vendas, fazendo plano de comissionamento, etc. Quando eu escutei pela primeira vez que comissionamento traz menos vendas, eu falei, o quê? Como assim? Cara, que é isso? Quem que é esse imbecil? E aí eu fui começar a estudar, falei, cara, e não é que é mesmo? Né? Gaziri, fala só um número, não precisa nem falar o nome da empresa, fala só um número em que você modificou o que geralmente o mercado acaba fazendo e o número, não precisa nem citar a empresa agora, a gente vai fazer isso às vezes no outro, mas só cita mais ou menos o que aconteceu. Claro. Teve para muitos que não sabem, né? Apple não paga comissão para vendedor, Nike não paga comissão para vendedor, todos pagam um salário fixo alto, né? Então, dentro da minha consultoria, o que eu faço justamente é mudar o sistema de remuneração dentro das empresas para o vendedor ganhar um salário fixo alto, tá? Que o vendedor tem que ganhar bem. Se o vendedor ganhar mal, cara, adeus para tua empresa, pode ter certeza absoluta disso. O vendedor tem que ganhar muito bem. No momento que você muda um plano de remuneração desse, teve uma empresa que era cliente minha, um ano depois que cortou comissão e passou a pagar um salário fixo alto para todo mundo, o faturamento deles aumentou 98,7%. Então, lembrando, uma empresa do Brasil, né, Gaziri? Uma empresa brasileira. Uma empresa no Brasil, uma empresa com estrutura parecida com a de 90% das outras empresas do mesmo segmento. Né? Então, vai funcionar sempre, não vai. Eu acho que isso, inclusive até porque está faltando pouco tempo para a gente terminar, isso a gente pode trazer, Gaziri. Pode não, tenho certeza. Se eu perguntar aqui, se eu perguntar aqui, quem teria interesse em participar de uma live sobre essa questão do comissionamento, eu acho que o pessoal vai gritar aqui. Pode ser, gente? Podemos marcar uma live só sobre esse assunto e a gente vai falar sobre o outro livro do Gaziri, que é a Incrível Ciência das Vendas. Eu acho que pode ser, né? Acho que todo mundo quer discutir sobre isso. E, de novo, prepare seu arsenal de palavrões. Lembra do viés da confirmação? Você vai ouvir uma coisa diferente daquela que você acredita, vai doer, você vai querer me xingar, você vai falar que o estudo da Harvard não se aplica no Brasil. Então, tome cuidado. Só quero mostrar uma coisa aqui, Thiago, que é importante as pessoas saberem, né? Que tudo que eu estou falando para vocês, pessoal, não é da minha cabeça, tá? Ó, se vocês para escrever esse livro aqui,
Ciência da Felicidade, eu li mais de 1.200 artigos científicos, fui visitar cientistas na Harvard, na Stanford, na New York University, fui em tudo que é canto dos Estados Unidos. Esse livro aqui, ó, se você for pegar o meu livro, a capa é bonitinha, claro, mas o que vale do meu livro é o que está nas últimas páginas. Se você for pegar, ele tem aqui citado, pessoal, tem mais de 400 artigos científicos citados aqui. Então, isso é a minha cabeça. Isso daqui é tudo ciência, ó. Tudo ciência. Você vai pegar vários livros que você vai abrir a última página e não tem nenhuma citação, né? Então... São 20 páginas quase só de citações de estudo. Impressionante. Impressionante. Então não é um trabalho bobinho, né? Para escrever esse livro que eu demorei 4 anos. 4 anos lendo, escrevendo, pesquisando, conversando, mandando e-mail para cientista. Então não é uma coisa que vem da minha cabeça, né? É algo que é comprovado cientificamente pelas maiores universidades do mundo. Então, isso dá uma segurança maior para nós. Legal, vai ser, Gazini. Cara, só posso te agradecer demais. De novo, eu e o Gazini estamos sentando aqui para desenvolver isso, levar de forma mais mastigada possível, porque eu sei que o tempo de cada um está cada vez, nesse momento, cada segundo é imprescindível. Então, a gente já está fazendo isso, a gente vai dividir em pequenos cursos, né, Gazini? Porque às vezes a pessoa ela tem um desafio, não precisa fazer uma formação completa, estudar tudo, então a gente vai fazer isso para poder escolher, vai ser muito legal, já está fazendo esses últimos acertos, né, Gazini? Para trazer, e vamos fazer mais lives sim. O pessoal perguntando o nome do livro, A Incrível Ciência das Vendas, tá? Mas pode no site do Gazini, né, Gazini? Fala pra gente aí qual é o seu site. Meu site é Luiz Gaziri, né? Meu nome está aqui para vocês verem, ó. luizgaziri.com.br, tá? Luiz com Z.com.br. Lá você vai encontrar, né, os links para os livros, o e-book, informações sobre o meu trabalho, né, para você me conhecer melhor. E aí no Instagram também, né, @LuizGaziri, você me seguindo, você vai ter acesso a vários estudos científicos, várias coisas legais aí que eu trago para todo mundo que está comigo. Legal demais, legal demais. Gente, eu queria agradecer demais a todo mundo que ficou aqui até agora, participou, perguntou, xingou, saiu, depois voltou, porque às vezes o cara tem uma curvinha, né, das reações, né? O cara quer saber, dane-se, aí ele volta, ele passa por várias fases, né? O primeiro da revolta, depois ele volta, e isso que é o mais importante de verdade. O que eu estou tentando fazer aqui com essas lives, Gazini, trazer gente. Tem gente em situação muito, muito difícil. Tem empresa em situação muito difícil. De novo, eu falei aqui, a gente deixou de faturar muito, muito dinheiro. Eu consegui me programar, porque a gente só fala o que a gente faz. É o walk the talk puro aqui. Então, isso a gente conseguiu pegar uma fatia para deixar isso. Nós temos um projeto também. A gente tem um caixa, mas não é infinito. Nenhum. Se todo mundo, né, se as maiores empresas do mundo estão falando sobre como é que pode acertar mais rápido, porque não aguenta, imagina a gente, uma empresa aqui pequena, mas a gente está tentando desenhar isso. Eu sei que tem pessoas com situações diferentes, melhores, piores, mas o mais importante é saber que isso vai passar. O nosso desafio é, enfim, trazer o máximo de ferramentas que pode acontecer aqui, tá bom? Queria agradecer a todos vocês. Amanhã, lembrar, 11h30, tem a live com o Bruno Oliveira, do E-Commerce na Prática, o maior especialista de e-commerce do Brasil. Gazini, obrigado. Vai encerrar aqui a nossa live. Mais uma vez, em breve a gente já fala sobre a ciência das vendas, tá bom? Vai estar salvo, fiquem tranquilos a live, gente. Eu vou depois disponibilizar, todo mundo vai ver. Grande abraço, galera. Obrigado a cada um. Bora, vamos passar por essa juntos. Valeu!